E agora entrando na questão da saúde mesmo, caro doutor Vecina, muito bom dia. Estão falando de nova onda da Covid. Como o senhor vê essa situação de agora, né? Bom dia também para você, Rafa. Eu acho o seguinte, veja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, existe uma nova variante circulando, existe mais de uma nova variante circulando, né? Estamos falando aí da BQ.1.1, estamos falando de uma outra SBB, são todas elas filhas da Omicron, ou seja, são Omicron, como a BA1, a BA2, a BA4, a BA5, circularam lá em dezembro, janeiro, março, abril deste ano. Agora nós temos essa BQ1 circulando, esse bebê circulando, mas são subvariantes da Omicron. Nós não saímos da Omicron. Então, nós tivemos aqui no Brasil a variante original de Wuhan, depois tivemos a Gama, depois tivemos a Delta e depois tivemos a Omicron. E a Omicron com seus subfilhinhos, né? BA1, BA2, BA4, BA5, BQ1 e tal. Bom, então, primeiro, é a Omicron que está circulando. Tem alguns virologistas que falam assim, olha, essa BQ1, ela é tão diferente na onde interessa, que é a espícula. O vírus em si é o mesmo vírus, mas na espícula ele é tão diferente da BA1, da BA2, da BA4, da BA5, que talvez nós já não estejamos mais falando de SARS-CoV-2, estamos falando de SARS-CoV-3. Mas ilações, né? Não é só no Ministério Público Brasileiro que tem esses caras que ficam fazendo bobagem. Tá? Isso quer dizer, só para a gente ver aqui, se eu entendi, doutor Vecino, é como se, por exemplo, não é mais como uma pessoa com outra roupa, é como se fosse o homem e o macaco, é isso? É isso. É outra espécie. Outro bicho. Então, outro bicho. Na verdade, são ilações. Eu acho que faz parte da ciência fazer essas especulações. Eu não vejo de outra forma. A questão toda, a pergunta que não quer calar é a seguinte. E agora? Olha, e agora é o seguinte. Temos uma nova subvariante circulando, outras novas subvariantes vão circular, porque o vírus muta enquanto ele se reproduz, né? E tem chance de acontecer o que aconteceu lá com a Gama, por exemplo, que matou 400 mil pessoas? Eu acho que não, porque essas subvariantes têm uma capacidade de infectar maior, né? Então o pessoal está falando do RT, né? O RT, uma pessoa pega e menos de uma pessoa transmite para menos de uma pessoa, ou ela transmite para mais de uma pessoa. Então a gente fala desse tal de RT, que é a capacidade de infectar mais pessoas a partir de um infectado. Então, quando o RT está acima de 1, nós vamos ter uma onda pior. Quando ele está abaixo de 1, nós vamos ter uma ondinha, que é o que nós vínhamos tendo até agora. O RT dessa BQ1, ele está um pouco acima de 1. Então, para cada caso, nós vamos ter mais de um caso se reproduzindo, o que é perigoso, que aumenta o número de casos. Agora, por que nós estamos tendo esse aumento do número de casos? Em grande medida porque nós normalizamos, né? Normalizamos, ninguém mais usa máscara, tá, no geral. Agora, o vírus continua circulando. Então, como o vírus continua circulando, continuam aparecendo novas variantes. E essas novas variantes produzem novos casos. E nós estamos testando menos. E nós estamos fazendo sequenciamento daqueles testes positivos também em menor número. Então, o resumo da ópera, de novo, temos uma onda nova. É uma onda grande? Provavelmente não é uma onda grande, é uma onda, não sei se dá para falar de ondinha, mas é uma onda menor. Tem gente morrendo? Tem gente morrendo.
Qual é a média móvel de mortes que nós temos hoje? Está em torno de entre 30 e 40 mortes por dia. Vai subir, porque a gente sabe que quando começa uma nova variante, o efeito real dessa nova variante a gente vai ver 30, 40 dias depois, porque são pessoas que se internam e durante a internação é que elas morrem. Pois bem, temos que esperar um pouco mais para ver. Eu não tenho bola de cristal para dizer para você se vai aumentar o número de mortes. Está aumentando o número de casos. Agora, como essa subvariante ela não é tão letal, ela não é tão agressiva, eu não sei se nós estamos internando tanto mais assim. Aparentemente estamos. Os hospitais têm relatado um aumento de procura no pronto-socorro e na internação. Por outro lado, quem é que está morrendo? Está morrendo quem não se vacinou ou não tem esquema vacinal completo ou são os mais frágeis. Então essa informação é importante. Quem não se vacinou, quem não tem o esquema vacinal completo e os mais frágeis. O que é mais frágil? O sujeito que fez um transplante de órgão, que está tomando alguma droga imunossupressora que diminui a capacidade do nosso sistema imunológico reagir à doença, né? São esses que estão morrendo. Então, qual é a mensagem? Cara, se você não tomou a sua quarta dose, por favor, vá tomar a sua quarta dose. Se você não tomou a terceira, pior ainda. Se você tem crianças que estão indo para a escola, muito cuidado, porque elas não tomaram as doses que deveriam ser tomadas. E nós tivemos este ano algo em torno de 1.450 e poucas mortes de crianças abaixo de 5 anos. 60% dessas crianças que morreram são crianças ígidas, crianças saudáveis, que não tinham nenhuma comorbidade. Morreram por falta de proteção vacinal que este genocida não comprou até agora, apesar de que há mais de 2 meses a Comissão de Assessoramento de Imunização do Ministério da Saúde recomendou a compra e a distribuição da vacina da Pfizer para as crianças acima de 6 meses. Então nós teríamos evitado mortes se nós tivéssemos vacinado as nossas crianças. Então, primeira recomendação, vacina. E ao mesmo tempo que a gente fala de vacina, tem que falar do Ministério da Saúde, que é quem tem a obrigação de ir atrás de vacina e não foi até agora. Segunda recomendação, use máscara se você for frágil. Ou seja, eu tenho 70 anos. Se eu quero me proteger dessa doença, porque eu sou mais frágil do que um jovem, eu vou usar máscara em ambientes fechados. Eu não vou deixar de ir ao teatro. Eu não acho que nós não temos que voltar ao lockdown agora. Eu não vou deixar de ir ao cinema. Eu não vou deixar de me movimentar para fazer minhas compras, etc. Eu vou pegar transporte coletivo. Vou usar máscara. Todo mundo vai usar? Não. Não precisa. Eu acho que não é um comportamento de todo mundo. Neste momento, nós estamos falando de um comportamento individual. Eu preciso usar máscara porque eu sou mais frágil. Eu vou usar máscara em ambientes fechados. Voltamos a usar máscara. Então, esses são os 2 comportamentos. Tem mais uma pequena coisita aqui, que é a questão do Brasil, através do SUS, ter acesso aos medicamentos que funcionam contra essa doença. O Molnupiravir, o Paxlovid e os anticorpos monoclonais. O Molnupiravir e o Paxlovid são medicamentos usados precocemente e funcionam, só que custam caro. Cada tratamento custa em média $500. Os anticorpos monoclonais funcionam para doença grave. O sujeito se internou, está com insuficiência respiratória, pode morrer, anticorpo monoclonal nele. E o que acontece? Resolve. Aonde tem esses medicamentos? Na rede privada. Se você tem plano de saúde, está protegido. E se você tem SUS? O ministro Queiroga não comprou até hoje esses medicamentos
e o SUS não tem à sua disposição esses medicamentos. 50% da população brasileira escolheu esse que mata. O resto, não. Bom, está faltando. Só vamos ter quando tiver um novo governo, porque este governo, escolhido pela metade da população brasileira, decidiu que você é melhor morto.